ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Nossos queridos que participarão nesse momento do Conversando e Edificando Vidas e a nossa sala de conversa. O nosso reverendo Carlos Alberto de Carvalho Garcia, ele é pastor efetivo da Segunda Igreja Presbiteriana de Lavras, é do Sudoeste de Minas, né? Marcelene deve estar muito feliz, viu, pastor? E o reverendo José Vieira Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, em Mato Grosso, é secretário sinodal para a pessoa idosa, mas também é secretário do presbitério e é secretário também a nível da igreja e é do Sínodo do Mato Grossense. Com a palavra, nossos pastores, reverendo Carlos Alberto e reverendo José Vieira. Estamos aqui na retaguarda orando por vocês. Ótimo, isso mesmo. Precisamos dessa sustentação. Gente, boa noite, irmãs e irmãos que estão aí presentes. Obrigado, viu, reverendo Estevão, aí, por essa palavra tão esclarecedora e que facilita tanto já o nosso trabalho para comentar sobre texto tão maravilhoso e um propósito tão abençoado. Reverendo José Vieira, que bom revê-lo aqui nessa sala de prosa. No ano passado estivemos juntos aqui também e foi muito gostoso desfrutar dessa companhia, viu? Então, eu toda vez que falo sobre essa questão do amor, eu me lembro de algumas coisas que a Bíblia ensina. Primeiro, que nós somos criados, né, para louvor e glória de Deus. Então, naturalmente, nós deveríamos amar a Deus, e era o que acontecia lá no Éden antes do pecado. Mas ali houve uma mudança, né, nesse foco. Adão e Eva foram criados para isso, com esse objetivo. Eles deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, naturalmente. Mas o pecado fez um deslocamento, deslocou esse amor do homem, que deveria ser para Deus, deslocou-se para si mesmo. E ali eles mostram todo esse egoísmo. Eles desejaram, então, ser como Deus. O diabo fez a proposta de que eles poderiam ser como Deus, eles aceitaram, e daí em diante é o que nós temos visto. O homem, ele não consegue amar a Deus, ele não consegue. Não fosse a graça de Deus em Jesus Cristo, em dar-nos o seu Filho unigênito para vir a esse mundo, provando, assim, em primeiro lugar, o seu amor. Reverendo, eu estou dando início aqui, já volto a palavra aí para si, viu? Para ti. Então, ele, se não fosse essa ação de Jesus em nos amar, em vir a esse mundo para dar a vida por nós, nós continuaríamos sem nenhuma chance de amar a Deus. Eu quero, então, voltar a palavra aí para o reverendo José Vieira dar a sua saudação inicial. Graças e paz, meus amados irmãos, reverendo Carlos Garcia, que bênção poder falar contigo nessa oportunidade. Amém. Depois de um ano, estamos aqui de volta, né, nessa mesa especial, enriquecido já com essa mensagem do reverendo Estevão, e como foi edificante para a minha vida e creio que para a vida de todos nós. E hoje vamos tratar de um assunto fundamental para a nossa vida. E eu fico a pensar, eu estava ouvindo aquela mensagem e me colocando no lugar de Pedro, Jesus perguntando especialmente para a minha vida, para o meu coração, José Vieira, você me ama? Você me ama? E eu fico a pensar como seria a minha resposta à grande e especial indagação de Jesus, pois esta é uma pergunta que é dirigida também a todos nós, e é uma resposta que nos desafia a pensar como nós amamos a Deus, como nós devemos amar ao Senhor, como nós devemos responder através das nossas ações, das nossas atitudes, este amor de Deus.
Eu fico a pensar também, pastor, que este amor, ele vem a cada um de nós e nós somos capacitados a responder a este amor porque Deus nos amou em primeiro lugar. Deus nos amou em primeiro lugar. Nós amamos porque Ele nos amou. Então, se não fosse o amor de Deus derramado em nossas vidas, o amor de Deus direcionado a cada um de nós, nós não teríamos a mínima condição de responder a este amor de Deus. Eu me lembro das palavras de Deuteronômio 6, versículo 4, quando nós temos aqui: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Essa deve ser a atitude nossa diária, constante, em responder à grande e infinita misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amar a Deus em primeiro lugar. Esse foi sempre o desafio, sempre foi a maneira pela qual Deus trabalhou conosco, Deus operando graça sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos conhecê-lo e, conhecendo ele, pudéssemos amá-lo com toda a nossa força, com toda a expressão da nossa alma, com toda a nossa sinceridade, com todo o ardor do nosso coração. Deus é digno de receber a nossa adoração, mas, sobretudo, amar a Deus para podermos amar também uns aos outros. Não é isso, pastor? Não, reverendo, você imagina, né? Se já é difícil para o crente, eu estou falando daqueles que já são salvos. Se já é difícil para o crente pôr em prática isso, é claro que torna-se impossível para uma pessoa do mundo. Ela pode até dizer que ama a Deus, são palavras, mas jamais as atitudes dela vão comprovar isso. Olha a complexidade e a dificuldade. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que ele estava orando para que os efésios compreendessem qual era a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Os efésios, nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de gente crente, mas que não estava conseguindo pôr isso em prática. Poderia falar de boca, como muitos e muitos crentes hoje, que dizem que amam a Deus, que cumprem exatamente tudo aquilo que ele diz, mas não é verdade. Não é verdade. A ação nega a palavra. Às vezes, as nossas ações negam aquilo que a gente fala então, na boca. Então, é preciso, de fato, nós nascermos de novo, de verdade. E, como amor, a Bíblia deixa isso muito claro, que amor não é sentimento, e muita gente confunde essa coisa, acha que isso brotará naturalmente. Não é, senão não precisava ser um mandamento, não é? Então, quando Deus manda amar, ele quer que nós usemos, como o senhor leu aí em Deuteronômio, Jesus vai repetir isso. É mente, é coração, é esforço para demonstrar isso. E para voltar a palavra aí ao senhor, Benito, é outro ponto dele que eu acho que é muitíssimo importante nisso. Quando ele diz que nós devemos amar Deus acima de, ele não está pedindo para a gente abaixar o amor dos outros. Esse não é o ponto. Como se, por exemplo, o amor de Deus estivesse aqui, o nosso amor por Jesus ou por Deus, e o amor por outras coisas, por outras pessoas aqui. Ele não está pedindo para a gente abaixar o nível de amor por outras coisas. O que ele quer é que nós elevemos o nosso amor por Deus. É uma mudança radical de foco. Tínhamos isso, perdemos com o pecado, mas agora, em Cristo, nós temos condições de retomar esse amor verdadeiro pelo Senhor. Tá mutado aí de novo o microfone, Benito. Tá. Eu lembro também da palavra de João, quando escreve no capítulo de número 13,
do versículo 1, a última frase ali do versículo 1, quando Jesus disse, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. E esse amor, reverendo, é um amor que levou Jesus até as últimas consequências, né? O texto ali não diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim, ou seja, até as últimas consequências, até a cruz do Calvário, né? Aí conseguimos compreender, mesmo diante das nossas limitações, o que João também escreve lá no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que pudéssemos ter vida abundante, vida eterna, vida com o coração cheio de amor. Entretanto, prezado pastor, nós olhamos e vemos hoje que a realidade do mundo, o mundo tem muitas vezes entrado na vida das nossas igrejas. O mundo, né, a palavra de Deus nos fala que o mundo jaz do maligno, né? E muitas vezes a igreja entra na onda do maligno, E Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nele, não está no mundo. Então, esse é o grande desafio de Deus para as nossas vidas, o grande desafio do Senhor para cada um de nós, para amarmos a Ele em primeiro lugar. Eu vejo como é difícil nós tratarmos dessa situação sem uma vida de renúncia, sem uma vida de dedicação. E muitas vezes nós encontramos aí a pregação de um evangelho muito adocicado, um evangelho colorido, um evangelho que não ensina obediência, que não ensina despojamento, não ensina que devemos renunciar a este mundo e às coisas deste mundo. E o amor, muitas vezes, passa a esfriar em decorrência de amarmos mais ao mundo e às coisas desse mundo do que amar a Deus. Eu penso que até amarmos a nós mesmos, sabe, Reverendo? Porque é a necessidade de nós nos satisfazermos que leva-nos a amar essas coisas. Sim. Nós queremos amar essas coisas porque, na verdade, nós somos o centro do universo. Puro egoísmo. Então, como amamos a nós mesmos, nós queremos servir ao mundo, queremos as coisas do mundo, queremos satisfação própria. E, é claro, o amor de Deus fica para trás, não é? Sim, então, é verdade, pastor. A pergunta que Jesus fez a Pedro, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ela é comum. Nós devíamos colocar nosso nome lá no lugar, como o senhor sugeriu no começo. Deveríamos colocar, ao invés de Simão, eu colocaria Garcia. Aí sugiro, né, que os demais façam a mesma coisa, porque pergunta, ela nos obriga a pensar, tira-nos dessa questão do sentimento. Porque quando fazemos assim uma pergunta geral, todos aqui amam a Deus, todo mundo levanta a mão. Mas não é verdade, porque isso não é provado. Então, perguntas, por exemplo, que a gente vê na Bíblia. Deus pergunta a Adão, onde estás? Obrigando ele a responder, a refletir e responder. Para Abel, por exemplo, ele pergunta, onde está teu irmão? Para Caim, perdão. Onde está teu irmão Abel? Olha, ele precisaria responder, não é uma questão, então, de sentimento. Elias, quando estava dentro da caverna, que fazes aqui, Elias? Ao invés de você estar me servindo, fazendo o que você foi chamado a fazer, o que você está fazendo aqui dentro da caverna? Então, olha como é que pergunta é importante. É importante. Ele não usa o nome Pedro, que coisa importante e interessante, né? Ele usa Simão, que é o antigo nome de Pedro. Pedro
foi dado quando ele fez a confissão lá, que ele falou que ia edificar a igreja dele sobre a pedra. Petrus, né? Mas agora ele usa Simão, filho de João. Você me ama? Ou seja, você é aquele que me traiu ou você realmente está querendo experimentar uma transformação? Então, eu amo perguntas, sabe? Lidar com pergunta. Quando eu vou para o aconselhamento, como eu gosto de fazer pergunta para as pessoas. Eu vejo que como nós precisamos ser diligentes para com as coisas do Senhor, né? Como nós somos propensos. A palavra de Deus nos fala que nós temos um coração inclinado para este mundo, para as coisas do mal. Naturalmente, o nosso coração ele é enganoso, né? E constantemente nós temos que colocar o nosso coração no prumo de Deus. Todos os dias. Esse deve ser um exercício constante, que todos nós, eu e você, todos os crentes, nós precisamos colocar a nossa vida na presença do nosso Deus e pedir que Deus tenha misericórdia, né? E como eu estava dizendo agora há pouco, não existe vida cristã sem renúncia, não existe vida cristã sem morrer para considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Não existe vida cristã sem tomar a nossa cruz, né? E isso nós, na verdade, quem nos capacita a fazer isso é a apropriação do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós estamos falando acerca do amor, né, que é uma expressão, um tema tão preponderante na vida de todos nós, e Jesus mesmo diz que nós seríamos conhecidos pelo mundo, pelo amor que nós temos uns pelos outros. O mundo olhando para a igreja, olhando para os relacionamentos dentro da igreja, o amor dentro da igreja, isso vai testemunhar a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Porque, de outra forma, se nós não nos amarmos uns aos outros e no amor de Cristo, se a igreja não se ama, se a igreja não vive esse amor, ela passa a ser uma sociedade comum. Uma sociedade comum, sem Deus, longe de Deus, se reúne para qualquer outra coisa, menos para adorar a Deus. Porque para adorar ao Senhor, é necessário ter um coração cheio de amor. Um coração amoroso, né? Um coração que se derrete para Deus, se derrete pelas coisas do Senhor, um coração pronto e aberto, porque assim vamos viver e demonstrar o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. E olha que o mundo é muito astucioso, né? Veja como, por exemplo, nesses dias, né, nós estamos num retiro espiritual, né, promovido pela SAF, né, e nós estamos falando e compartilhando acerca da palavra de Deus, já ouvimos várias mensagens acerca desse tema tão importante para as nossas vidas, enquanto que o mundo lá fora, eles estão pensando e vivendo uma forma de amar que não tem nada a ver com o amor de Deus. Nada a ver com o amor de Deus, né? O que eles estão vivendo, na verdade, é amando a si mesmos, amando a este mundo. Isso. E a palavra de Deus nos diz que o amor do Pai não está neste mundo, nem nas coisas desse mundo, né? É por isso que nós temos que dedicar a nossa vida todos os dias, declarar sempre que nós somos do Senhor, declarar que nós estamos mortos para este mundo e renovar o nosso amor para com Deus. Veja como é primordial isso em nossas vidas. Nós precisamos renovar, encher o nosso coração do amor de Deus. E esse encher do amor de Deus em nossas vidas, a palavra de Deus nos fala, pastor, que é o Espírito Santo que derrama esse amor no nosso coração. Veja que como nós somos o alvo do amor de Deus. Deus nos ama e Ele enche o nosso coração do seu amor. Esse amor tremendo que nos capacita a amar a Ele em primeiro lugar e também a amar uns aos outros. E nesta dinâmica de amar uns aos outros, quando eu estou amando o amor de Deus, estou amando o meu irmão com o amor de Deus, reflete como Deus tem amado a minha vida. Reflete claro. a minha vida com o Senhor, o meu relacionamento com o Senhor. Quando eu não estou amando aqui o meu irmão que está
ao lado, é porque a minha relação com Deus, com esse Deus de amor, está quebrada, está quebrada. Por isso, nós temos que nos voltar, estarmos colocando a nossa vida centrada no poder de Deus, na graça de Deus, pedir que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele derrame abundantemente o seu amor sobre as nossas vidas. Então, aquela pergunta, a pergunta de Pedro, de Jesus para Pedro, ela é muito pontual, ela nos desafia. Pedro, você me ama? Imagina o Senhor perguntando a você por 3 oportunidades. Então, Pedro, você me ama? Eu penso nessa pergunta, reverendo. Por que ele pergunta a Pedro se ele ama? Porque, por exemplo, quando nós vamos restaurar alguém, sinceramente, eu nunca vi alguém perguntando isso a alguém que pecou. Eu vejo perguntando, você já se arrependeu? Não é? Jesus poderia perguntar isso a Pedro. Você já se arrependeu, Pedro? Você sabe agora de verdade quem eu sou, Pedro? Eu poderia perguntar, mas ele não escolhe nenhuma dessas perguntas. Ele poderia dizer, Pedro, você promete que nunca mais vai fazer isso, Pedro? Mas ele não fez. E por que, então, que ele pergunta, Pedro, você me ama? Porque a base para nós nos arrependermos, a base para nós não fazermos mais, a base para nós nos transformarmos, a base para nós amarmos aos nossos irmãos, como acabou de citar, a base para nós servirmos a Deus é exatamente o amor. É por isso que essa pergunta é feita. Você me ama? Não é uma questão, você já se arrependeu? Você já deixou de ser orgulhoso? Você já deixou de soberba? Nada disso. Ele perguntou, você me ama? Então, essa pergunta, de fato, é que vai assim atingir diretamente o coração de Pedro e que precisa atingir o dos crentes. E eu faço uma reflexão e pergunto também ao irmão, será que não está faltando, reverendo, nós falarmos mais de amor e talvez menos de serviço? Não que devemos deixar de falar, mas falar mais desse amor que nós precisamos ter e demonstrar por Jesus. Porque eu ouço muito nós desafiarmos pessoas, servir a Deus, você precisa fazer isso e aquilo. Mas isso é consequência. Isso é consequência. Olha a transformação que aconteceu na vida de Pedro. Aquele homem prepotente, inseguro, soberbo, que corria na frente de todo mundo, ele se torna, de fato, um cordeirinho. Ele vai, de verdade, transformar-se num cuidador de ovelhas, num legítimo pastor, que cuida das ovelhas. Mas por quê? Porque ele amava Jesus. Porque ele entendeu que era para amar Jesus. Então, é verdade. Eu estou pensando, não sei como é que o senhor pensa a respeito disso, mas talvez fosse uma boa reflexão, né, para aqueles que têm a responsabilidade de pregar, pastores, obreiros, missionários, evangelistas, que falassem mais a respeito disso. Sim. E é isso que transforma. Veja que eu estava pensando hoje, né, depois que nós conversamos ontem e pensando sobre esse tema, né? E o ano passado nós tratamos também sobre esse tema, conversamos sobre esse tema, sobre esse assunto, o amor, né? E eu estava pensando, de lá para cá, do ano passado para cá, nós desenvolvemos melhor o amor de Deus em nossas vidas? Pois é. Eu estava refletindo isso. Será que nós desenvolvemos? Será que nós amamos mais? Será que nós amamos mais a Deus? Será que nós passamos a amar melhor os nossos irmãos? Certo? Talvez seja mais fácil falar do que fazer, né? É verdade, porque veja que nós temos hoje o grande desafio de amar, e esse é o princípio fundamental para as nossas vidas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque sem essa prioridade, nós não conseguimos alcançar o coração do nosso Deus, porque Deus nos criou para amá-lo. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a expressão da nossa alma, né? Nós precisamos amar a Deus constantemente, e esse é um exercício
pessoal, constante, diário, de amar a Deus sobre todas as coisas, mas muitas vezes nós lidamos com a própria expressão da palavra de Deus, que diz que nos últimos tempos o amor de muitos iria se esfriar. E nós vemos isso, nós vivemos essa realidade hoje. Muitas pessoas estão amando mais o mundo, mais as coisas do mundo, mais a própria forma de cultuar a Deus está sendo diferente hoje, porque estão buscando maneiras de expressão ou de cultuar a Deus, achando que está amando a Deus. Na verdade, que o Senhor está interessado mesmo, no coração compungido, no coração derretido por Ele, no coração pronto, no coração aberto, no coração que chora por amor a Deus, que chora pela miséria do seu próprio coração, que chora pela miséria do outro que está ao lado do seu próximo, que intercede a Deus para que o amor de Deus também alcance ao seu vizinho, que alcance o seu próximo, né? E que se doa também como agente, porque nós somos os agentes de Deus aqui nesse mundo, para amar as pessoas e demonstrar o amor de Deus na vida das pessoas, através de cada um de nós, de como eu lido com a situação, de como eu lido com as pessoas, de como eu resolvo os meus problemas diante de Deus. Nós somos os agentes, nós somos a mensagem de Deus, do amor de Deus. Pregadores, né? Missionários, evangelistas, todo mundo que tenha, o professor de escola dominical, todo mundo que tem essa oportunidade deveria realmente fazer mais disso. Deixa eu ler aqui um texto de Gálatas 5. Olha como é que o apóstolo Paulo trata dessas coisas. Olha, porque eu estou lendo Gálatas 5, 6. Porque em Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha bem, a fé é resultado de um amor por Deus. Então, às vezes, a gente fica querendo saber, como os discípulos, aumenta-nos a nossa fé. A questão não era essa, aumenta o seu amor por mim, que você vai ver a sua fé aumentar naturalmente. E é isso que é fantástico. Eu penso assim em muitos irmãos que, quem sabe, Deus abençoe, que estejam nos ouvindo e talvez sejam impactados, né, pelas pregações, pelos bate-papos aí, pela prosa a respeito do tema. Esses dias eu preguei aqui, até na mensagem da SAF da madrugada, a respeito da recompensa da fé, falando daquele último ponto lá de Hebreus 11. E aí eu estava lembrando a nós que tudo aquilo que aqueles homens fizeram, chamados heróis da fé, não partiu deles mesmos. Olha, Noé, ele se embriagou e amaldiçoou toda a geração do filho dele, todos, os netos e todo mundo. Abraão, ele mentiu 2 vezes entregando a esposa dele para um rei. Sara, ela riu o riso da incredulidade, porque o anjo avisou que ela ia ter filho. Jacó é chamado enganador. Moisés, ele bateu na rocha com incredulidade. Raabe era uma prostituta, Sansão um mulherengo e Davi um adúltero e assassino. Mas a Bíblia chama todos esses homens de heróis da fé e mulheres. Então, isso é extraordinário. Nós precisamos mesmo exercitar isso. E gostei da sua palavra, reverendo. Se nós, nesse ano, tendo falado disso ano passado, se nós mudamos alguma coisa nesse sentido, isso não vai sair da minha cabeça e do coração, acredito. Viu? Foi uma palavra muitíssimo importante falada aí por ti, porque é isso que faz com que nós, então, exatamente mudemos. Só para concluir, quando nós deixamos, então, alguém deixa a sua frequência na igreja, quando diminui a sua dedicação ao serviço do Senhor, quando deixa de ofertar para missionários, quando deixa de dizimar, a razão é uma só, porque deixou o amor esfriar. O amor esfriou. O amor por Deus
esfriou. Quando Jesus escreve a carta dele à igreja de Éfeso, ele diz: tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Então, qual que era o foco? Apesar das atividades da igreja em Éfeso, era a falta do amor. Quando Deus chama a atenção do povo dele em Malaquias, ele diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então, a razão por que aquele povo estava pecando é porque não praticava mais a palavra do Senhor. O amor havia esfriado, transformado completamente. É verdade. É verdade. E a pergunta que me vem ao coração, e como nós podemos aumentar o nosso amor para com o nosso Deus? Conhecendo mais ao Senhor. Como fazer crescer? Aí vem o grande desafio, que é nosso, né? Quando nós somos colocados para pastorear o povo de Deus, nós temos a grande responsabilidade de ensinar. E quanto mais eu conheço mais ao Senhor, ao meu Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou amá-lo. Ninguém pode amar quem não conhece. Sim, exatamente. Veja que nós precisamos conhecer, e hoje o conhecimento de Deus está na superfície das pessoas. Eles não têm conhecimento com profundidade. Hoje a igreja não está ensinando, de fato, os atributos de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? E nós precisamos conhecer melhor e mais o nosso Deus. E quanto mais... Né? E o profeta já dizia, hoje, elas estão disputando com animadores de palco. Sim, exato. É a razão. Então, os crentes hoje são rasos. Veja que o povo, no passado, o profeta já dizia que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento, exatamente. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer, e a palavra diz que nós temos que prosseguir em conhecer mais e mais ao nosso Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu vou amar a Deus, mais eu vou saber quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele fez em favor da minha vida, né? Como Ele nos amou. Se eu me aprofundar no conhecimento da pessoa de Deus, seus atributos, eu vou entender que Deus me amou de tal forma, né, que toda a obra narrada nas Escrituras, né, de Gênesis e Apocalipse, é um tratado de amor. É um tratado de amor, do amor de Deus para conosco. Né? Então, quanto mais, e hoje falta muito conhecimento. Hoje, na verdade, eu tenho lido e tenho ouvido muito, hoje tem muitos pastores que não são pastores de ovelhas, né? E aqui o nosso pastor Sênio sempre tem nos falado e incentivado que nós, pastores, precisamos ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Né? Mas hoje nós temos muitos animadores de palco. Muitos animadores. Então, né? Nós estamos concorrendo com quem nós não conseguimos competir. Luz piscando, né? Exatamente. Mas, na essência, as pessoas não estão conhecendo a Deus. Não conhecem a Deus. Paulo, por isso, o grande desafio para nós, quando Pedro recebe aquela palavra, agora você vai pastorear a minha igreja, vai pastorear as minhas ovelhas, né? Ele está recebendo a responsabilidade de ensinar, de conduzir, de mostrar o caminho, de mostrar quem é o Senhor de fato, Deus Todo-Poderoso, né? O Criador de todas as coisas, que pelo seu eterno poder sustenta todas as coisas e que de uma forma muito especial nos criou como o seu poema, como a sua obra-prima. Deus nos criou de tal maneira para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E essa relação com Deus é uma relação de amor. Nós somos amados em primeiro lugar, porque se não fosse o amor de Deus derramado em nossos corações, nós não teríamos condições alguma de amar a Deus. Jamais. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou
primeiro. E a palavra de Deus, nós já falamos isso aqui, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Então, nós precisamos, de uma forma dinâmica, da igreja, né, despertar os nossos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a amar mais ao Senhor, viver mais esse amor continuamente, diariamente, de demonstrar nas atitudes, nas palavras, né? Nas palavras, né? E não só de palavras, né? A Bíblia fala, não só de palavras, né? Mas de amor, mas na prática, né? Demonstrando o amor de Deus em nossas vidas. Então, esse eu vejo que é o grande desafio hoje para nós, pastores, de levar o rebanho de Deus às pastagens verdejantes, a conhecer a Deus, a conhecer ao Senhor, a despertar cada vez mais, a aprender a tomar a sua cruz, né? A renunciar esse mundo, às coisas desse mundo, e perceber que nós somos do Senhor, somos um povo diferente, nós somos um povo redimido, comprado, salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Os nossos pés estão aqui nessa terra, mas a nossa cabeça tem que estar no céu, né? Como Paulo mas nós estamos querendo imitar o mundo, reverendo. O problema é esse. Olha a diferença. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, coisa que eu não sei se alguém faria isso hoje, mas ele diz assim, Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, as palavras são claras. O que fez com que o apóstolo Paulo abdicasse de tudo aquilo, títulos, posição social, conforto, tudo, foi o quê? O amor. O que fez que Moisés escolhesse sofrer com o povo de Deus no deserto? O amor por Deus. Então, é uma coisa tão clara, mas as pessoas têm muita resistência de hoje fazer isso. Verenda, eu queria sugerir que a gente fosse já que amanhã, está faltando 15 minutinhos, sugerir que a gente agora começasse assim, a pontuar algumas coisas que são reflexo, ou seja, consequência do Pedro Tu Me Amas, Simão Tu Me Amas. Ele estava sendo preparado para o ministério, ia começar a partir dali. Então, tem que ter mudança radical, né? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas e nós vamos comentando essas coisas para a gente, então, ir concluindo. O que o amor por Jesus nos leva a fazer? De forma clara, o texto de João 14, que foi até lido aí também antes da mensagem, diz que nos leva a obedecer aos mandamentos, coisa também que hoje está ficando difícil, as pessoas não têm mais essa dedicação aos mandamentos do Senhor. Mas João 14, 23 fala exatamente isso. Se, é uma condição, alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, esse é o primeiro ponto. Consequência prática, amar aos mandamentos. Inclusive o santo dia do Senhor, que hoje está uma avacalhação danada dentro dos cristãos, né? No meio cristão. É verdade, pastor, é verdade. Hoje nós vivemos num contexto onde falta compromisso com o Senhor e com as coisas do Senhor, né? Hoje nós estamos dando mais valor às coisas pessoais, os nossos planos pessoais, as nossas ambições, e esquecemos de que tudo é de Deus, tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, nosso Deus. E nós precisamos, de fato, viver esse compromisso, porque sem compromisso nós não temos como refletir o amor de Deus em nossas vidas. Às vezes nós queremos viver uma vida de forma relaxada, descompromissada, sem observar o amor de Deus, os mandamentos do Senhor, né? E Jesus nos ensina, e pensando ainda no grande mandamento, de acordo com a sua
leitura aqui, nós temos Jesus, né, e fazendo menção, quando foi questionado, fazendo menção ao texto que inicialmente nós lemos lá em Deuteronômio 6, versículo 4, nós temos aqui, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que isso exige compromisso. Transformação, né? Obediência, certo? Obediência. Não existe amor sem compromisso. Não existe amor irresponsável. Não existe amor, né, sem obediência, e obedecer o mestre. Não faz sentido, né? O segundo ponto que eu queria também ouvi-lo a respeito é que, quando os cristãos chegaram lá em Tessalônica, eles disseram assim: aqueles que transtornaram o mundo, chegaram até nós. Não precisou falar nada. Eles foram reconhecidos como discípulos de Jesus. Hoje, eu não sei se alguém reconhece um crente pelo modo de ver, pelo modo de vestir, pelo modo de andar, pelo modo de falar, pelo compromisso dele, entende? Então, o verdadeiro amor por Deus, por Jesus, transforma caráter. Não tem jeito, tem que transformar. Eu perguntei aqui outro dia na igreja por que alguém diz que nasceu de novo e vive a mesma coisa. Eu falo: para que nasceu de novo? Nasceu de novo para quê? Se não mudou nada, para que mudar? Para que dizer que nasceu de novo? Então, esse é um outro ponto seríssimo. Isso é consequência do amor, André, transformação de caráter. Eu vou falar mais dois e o senhor comenta. Desejo de estar na presença de Deus. Frequência aos cultos. Como é que alguém diz que ama profundamente a Jesus e não quer estar com ele? Isso, para mim, foge à lógica. Isso era comum com os discípulos, eles estavam sempre juntos, sempre louvando a Deus, participando da ceia. E outro ponto, que é o que o senhor acabou de falar aí, o amor pelo próximo. Isso tem que existir, não pode deixar de existir. Eu queria ouvi-lo a respeito desses pontos aí. É verdade, pastor. Eu estava pensando na igreja de Coríntios, né? Na igreja de Coríntios. Na verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela está no mundo para fazer diferença. Para fazer diferença. Nós somos o povo comprado, redimido. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui neste mundo para fazer diferença. Para fazer diferença. Porque este mundo jaz do maligno, e a igreja não pode se misturar com o mundo, nem as coisas do mundo. Por isso, João nos ensina lá na sua primeira carta: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque o amor do Pai não está nesse mundo. Não é isso? E quando alguém já disse que quando o evangelho chegou em Corinto, foi uma bênção, uma grande bênção. Mas quando Corinto entrou na igreja, foi um desastre. Foi um desastre. Né? Foi um desastre. Né? Foi um desastre. E aí nós vemos o apóstolo Paulo correndo, ensinando e chamando a atenção, exortando e trazendo palavra dura, ao mesmo tempo chamando o povo ao arrependimento, ensinando de novo, né? Porque a igreja não pode tomar a forma do mundo. Paulo fala lá em Romanos 12, para nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma desse mundo. Nós somos diferentes. E quando você citou lá a igreja, quando os discípulos chegam à cidade de Tessalônica, né? Que repercussão lá, Paulo falando que a repercussão foi muito intensa, foi grande, foi gigantesca quando o evangelho chegou naquela cidade. Né? E ali a expressão, ali no original, significa: aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo chegam também até nós.
Hoje é o mundo que coloca a igreja de cabeça para baixo. Então, mudou. Então, veja que a igreja, ela tem que ser diferente. Ela está no mundo para ser diferença, para fazer diferença, viver a diferença. A igreja é de Cristo, a igreja tem que refletir a glória de Cristo. Assim também brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a igreja, ela está aqui no mundo, presente no mundo, para fazer diferença. Ela não pode se misturar com as coisas do mundo, nem pode se deleitar com as coisas do mundo. Nós somos chamados para viver a vida em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então esse é o grande desafio de todos. Com a igreja. Sim, exatamente. Mas o nosso compromisso é com o mundo. Não é possível. Isso é outro reflexo direto do amor nosso por Deus. Amas-me, Garcia, mas você ama? Porque isso é um reflexo direto de nós termos um compromisso com a igreja. As pessoas hoje, Reverendo, elas faltam, elas estão escaladas para dar aula numa escola dominical, elas faltam e não dão nem satisfação. Que compromisso é esse, meu Deus? O que está acontecendo com a gente? Outro ponto, que as pessoas não têm alegria. Todo mundo hoje, por conta de decepções no mundo, que Jesus disse que nós passaríamos por isso, mas as pessoas estão abatidas, anuladas quase para o serviço cristão, porque as coisas não estão dando certo em algum aspecto da vida. Então, nós estamos vivendo realmente uma crise mesmo. Ninguém quer se sacrificar, ninguém quer se esforçar, ninguém quer dar bom testemunho, não tem importância isso na vida das pessoas. Então, nós precisamos realmente de uma mudança, mas de uma mudança radical. E vou repetir, as duas palavras foram significativas. O que mudou na nossa vida do ano passado para cá? Isso não vai sair da minha mente, viu, Helena? É verdade. E é interessante, essas coisas nos levam a refletir, pastor, porque nós temos que analisar. Nós crescemos. Se nós crescemos, é sinal de que nós avançamos, né? Se nós ficamos no mesmo patamar, é sinal que nós estamos morrendo, enfraquecendo. Exato. Né? Enfraquecendo. E a igreja, ela cresce, ela desenvolve, né? Ela está fundamentada na rocha, na pedra, que é Cristo Jesus, né? O fundamento, Cristo Jesus, e ela é um edifício que cresce para a glória de Deus. E as juntas, né, dessas pedras, né, o que liga essas pedras é o amor. É o amor. O amor, em primeiro lugar, ao Senhor, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a expressão da nossa alma, e amando também uns aos outros, sabendo que nós precisamos também do outro, precisamos da companhia e da presença do outro, precisamos abençoar o outro, como o outro também precisa estar presente para nos abençoar. E muitas vezes nós achamos que nós não precisamos do outro, e na verdade nós precisamos do outro também. Claro. E não é uma pedra sozinha, não. Sim, e a liga, né, a argamassa que une, que liga, né, as pedras, os tijolos dessa construção, é o amor, né? O amor de Deus em favor das nossas vidas. Então, esse é o grande desafio. Agora, cabe a nós, né? Cabe a nós a grande responsabilidade de conduzir o povo a amar mais ao Senhor, amar mais a Deus, despojar deste mundo e também, né, amar uns aos outros, né? De saber que eu sou chamado para ser instrumento na vida do outro, para abençoar o outro, para amar o outro no amor de Deus, né? Porque se não for com o amor de Deus, eu não vou amar o meu próximo, né? Nós vamos viver longe um do outro. E vamos a Ana já nos avisa aí que nós estamos em cima da hora. Eu vou fazer uma leitura, me despeço, passo a palavra para o senhor se despedir também. Eu fiz um resuminho de João capítulo 14 e 15, dentro desse tema. Eu escrevi assim: se amarmos a Jesus, as referências de João 14,
15, 21, 23, guardaremos os seus mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos, segundo João 23, 14, 23, será amado pelo Pai. Será morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, como diz em João 15, 2, daremos muito fruto, e mais fruto ainda se formos podados. E é isso que vai glorificar e confirmar, segundo o texto de João 15, 8, que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Se já somos e temos a permanência desse amor, vai depender exclusivamente da guarda, ou seja, de coisas que são perceptíveis e palpáveis, não apenas de palavras. Então, nós precisamos estar certo de uma coisa. Nossas vidas, elas precisam, é obrigatório que nós produzamos frutos, porque disse Jesus, foi para isso que eu vos escolhi, para que vades e deis frutos. Então, é isso que o crente devia fazer, que nós amemos ao Senhor mesmo, mais do que todas as coisas, amemos uns aos outros como Ele tem nos ensinado, e lembrar que, sem Ele, nada nós podemos fazer. Como Pedro quebrou a cara quando ele quis fazer sem a graça de Deus. Foi muito bom, eu estou me despedindo. Querida Ana, muito obrigada, é um grande privilégio. Eu também sou um desses que emociona por falar nisso. Até hoje choro muitas vezes no púlpito, porque isso é muito emotivo mesmo, sabe? Que Deus muito abençoe, muito obrigado, tenha sido útil aí para quem está nos ouvindo. Reverendo, compartilhar esse momento é um prazerzaço, viu? Um ótimo momento mesmo. Que Deus muito abençoe, viu? Está mutado seu microfone, Reverendo. Ok. Eu queria despedir de vocês também, agradecendo a Deus por essa oportunidade, lendo alguns versículos aqui de 1 João 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E assim, todo o texto vai nos falar sobre o amor de Deus, de como esse amor nos alcançou e como nós devemos refletir na nossa vida este amor para que Deus seja glorificado. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar todas as pessoas que estiveram conosco nesse momento e que possamos, nessa caminhada, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que bênção. Eu gostaria que um dos senhores orasse. Reverendo, por favor, faça as honras. Por dar para quem é mais velho, né? Essa briga é boa, hein? Então tá bom, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos muito por esta oportunidade, por esse momento especial que o Senhor nos deu de estarmos falando de um assunto tão preponderante para as nossas vidas, que é o amor do Senhor no nosso coração, de como nós devemos amar ao Senhor, como devemos refletir este amor em nossas vidas, na relação com o outro. Ó Deus, nos ajuda a viver como vivemos aqui neste mundo, amando ao Senhor, não amando as coisas deste mundo, nem as coisas pertencentes a esse mundo, porque o amor do Senhor não está neste mundo. Ó Deus, ser presente conosco, nos abençoe, abençoa a igreja do Senhor no Brasil nesses dias. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Senhor, fica conosco, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Que conversa boa, não é? Muito boa. Olha, eu coloquei os senhores, mas não pensei que estiveram o ano passado. Eu não olhei. Nem os senhores, nem o reverendo Chil e o reverendo Ronaldo Bezerra. Arthur, coloque nossos filhos na sala, Arthur.
Vamos terminar juntos e juntas, né? Que coisa boa. Tem alguém que está com o microfone, né? Rebelde aí. Pode ser até Arthur, não é verdade? Pode ser até Arthur. Louvado seja o nome do nosso Deus, que maravilha, meus irmãos, reverendo Carlos Alberto, reverendo José Vieira, que conversa agradável, né? Que forma delicada e séria de tratar esse assunto. A derivação de tudo é o amor a Deus. Se não for o amor a Deus, tem até uma das nossas palestras que um dos autores contribuindo diz assim, né? Que o fato de nós não amarmos a Deus em primeiro lugar, toda a nossa vida será desvirtuada, né? Deslocada, né? Nós faremos tudo errado, porque estamos direcionando o amor a outras coisas ou pessoas que não sejam do Senhor. Então, eu acho que é isso aí, a primeira coisa, é o esteio da nossa vida. Depois virão as demais coisas. Deus abençoe muito os senhores. Reverendo Estevão, com a sua pregação linda, né? Varreu o capítulo todo, que lindo. E Deus favoreça, Deus fortaleça, Deus recompensa. Nós não temos como recompensá-los, a não ser suas mãezinhas de oração. Mas Jesus tem. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.